Meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos à nossa série O Caminho, mais um vídeo de um capítulo dos Evangelhos de Jesus Cristo que estamos estudando diariamente. Chegamos a Lucas, capítulo de número 8, e eu peço que você faça a leitura desse lindo capítulo com tantas verdades, tantos acontecimentos importantes. O tema central de Lucas capítulo 8 é como desenvolver a fé e aplicar a fé nas experiências diárias da vida. Por quê? Porque em Lucas capítulo 7, o capítulo anterior, Jesus está ensinando sobre fé. Ele está ensinando os seus discípulos o que é a fé, os fundamentos da fé. É por isso que em Lucas 7 ele vai contar parábolas. A parábola da candeia, do grão de mostarda, do semeador. Ele está falando de fé. Mas em Lucas 8, ele vai colocar a fé daqueles homens à prova. Então eles saem do estudo e eles vão para a avaliação. É assim na nossa vida. A fé não é teoria, a fé é prática. Então Jesus primeiro ensina sobre fé e Lucas 8 os discípulos serão testados, provados em várias questões a respeito da sua fé. Eles aprenderam sobre fé e agora eles precisam viver experiências diárias e aplicar essa fé à experiência diária. Por isso que o nosso relacionamento com Jesus ele é diário. A fé não pode ser uma fé acadêmica, teórica. A fé é algo ativo, é algo diário, e a Bíblia nos ensina isso. Então Jesus, depois de ensinar sobre fé, ele leva os discípulos a ter experiências e aplicar a fé nas situações da vida. Tanto que Lucas 8 vai narrar 4 acontecimentos importantes, e você vai ver que todos eles estão testando a fé dos discípulos. Ou seja, Jesus primeiro ensinou a teoria e agora os levou à prática. Porque toda fé verdadeira precisa ser testada, precisa ser colocada à prova. Olha o que acontece em Lucas 8. Primeira coisa que vai acontecer em Lucas 8, uma das coisas, depois dele ensinar sobre fé, uma circunstância perigosa, eles vão atravessar uma tempestade. Lucas 8, 22, vai dizer que Jesus diz, entrem no barco, vamos para a outra margem, e enquanto eles navegam, Jesus vai dormir, e vem uma grande tempestade e de vento, muito vento naquele lago. Então a primeira coisa que eles enfrentam é uma tempestade. A segunda coisa que eles enfrentam é o próprio inimigo. Quando eles chegam do outro lado, Lucas 8, 26, diz que eles chegam em Gadara e tem um homem possesso por um espírito maligno que está vivendo nos sepulcros, preso, se corta, vive nu. É a segunda circunstância que eles têm que enfrentar e eles aprendem como lidar com o diabo através da fé. Logo depois, ainda em Lucas 8, eles vão encontrar uma mulher que toca em Jesus, que sofre de uma enfermidade, uma hemorragia há 12 anos e ela é curada. E o fluxo de morte se torna fluxo de vida, porque saiu o poder de Jesus para tocar naquela mulher. E ainda em Lucas 8, eles vão aprender como aplicar a fé na experiência diária da vida, porque eles vão ter um encontro na casa de Jairo, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Então olha só quanta coisa linda acontece aqui e o que nós aprendemos, que a fé não é teoria, a fé é prática. E pela fé, por essa experiência do capítulo 8, nós temos que tirar algumas lições. Eu quero reparti-las com você hoje. Primeira delas é que as tempestades da sua vida precedem grandes vitórias. Aquela tempestade que eles enfrentaram veio antes da libertação do gadareno, da cura daquela mulher e da ressurreição da filha de Jairo. Tempestades grandes precedem grandes vitórias. Se você crê em Jesus, a fé deles estava sendo posta à prova, porque o nível de autoridade iria subir. Eles iam passar para um novo nível. Então entenda isso.
Muitas vezes você está enfrentando esse problema, é porque Jesus quer subir você de nível, aumentar o nível da sua autoridade, o território que você vai alcançar também vai aumentar. Então a tempestade precede uma grande vitória, um grande problema precede novos níveis que você vai alcançar. Isso é muito lindo nesse texto, mas Lucas 8 nos diz uma outra coisa, nos ensina outra coisa, é que você precisa entender pela fé quem é que tem autoridade na sua vida. Quando Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado que ninguém segurava, ninguém prendia, sai ao encontro dele e diz: que queres comigo? O que queres conosco? Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, e ele se dobra. Imediatamente os demônios que estavam possuindo aquele homem reconhecem a autoridade de Jesus. Você precisa decidir quem é que tem autoridade sobre você. Porque nesse mundo que vivemos, existem 3 forças que continuam operando. A gente aprende isso nesse texto. A primeira força que continua operando nesse mundo é o diabo, é Satanás. Ele operava na vida daquele homem e ele é o ladrão que continua querendo roubar, matar, destruir, acabar com a sua vida, destruir a sua vida. O diabo estava destruindo a vida daquele homem, roubando a paz de espírito, destruindo sua vida familiar, destruindo o propósito de vida dele. O diabo é uma força que ainda continua operando nesse mundo. A segunda força que opera nesse mundo é a sociedade. A Bíblia vai nos ensinar que a sociedade não conseguia lidar com aquele homem problemático. Então eles amarravam, acorrentavam ele num cemitério, deixavam ele abandonado. Apesar de todo o avanço científico, a sociedade faz isso. Quando a gente não consegue lidar com um problema, a gente o isola, a gente joga para baixo do tapete. A sociedade não consegue lidar com o inimigo, com o pecado. Mas a sociedade, a cultura dessa época é uma força que está operando também nos nossos dias. E a terceira força que ainda opera nos nossos dias é Jesus, o nosso Salvador. Ele também está operando. Olha só, o homem estava longe, a sociedade se afastava, Jesus se aproximou. O povo daquele lugar, daquela região, não conseguiam lidar com aquele homem, mas Jesus lidou com ele. Jesus pode lidar com qualquer situação da sua vida. Ele pode tocar em qualquer situação da sua vida, mas a grande pergunta é: quem controla a sua vida? Qual força rege a sua vida? A sociedade, a cultura, as pessoas que você tenta agradar? O diabo ou o Salvador Jesus? Lucas 8 está nos ensinando isso. Você precisa definir quem tem autoridade sobre você, porque a autoridade sobre a sua vida é você quem dá, você quem declara, quem vai exercer autoridade sobre a sua vida. Outro ensino importante de Lucas 8, eu e você vamos precisar colocar as prioridades corretas na vida. As coisas materiais nunca podem vir antes do seu relacionamento com Deus e das coisas espirituais. A Bíblia vai nos ensinar, Lucas 8:37, que aquelas pessoas ficam assombradas com a libertação daquele homem que vivia nos sepulcros, e os demônios saem dele e precipitam-se numa manada de porcos que se joga no precipício. E Lucas 8:37 diz que, e os versículos seguintes, o povo daquela região mandou Jesus embora, porque eles priorizavam mais os porcos, mais o material do que o espiritual. Eles mandam Jesus embora porque eles estão interessados mais no dinheiro, mais nos recursos do que na sua relação com Deus. Cuidado, veja suas prioridades. Esse texto é tão lindo. Lucas 8 é a fé sendo colocada na vida diária. E também nos ensina outra verdade, a quarta, que só Jesus pode libertar uma pessoa completamente. Dinheiro não liberta, religião não liberta, igreja não liberta, casamento não liberta, um namorado, uma namorada, um relacionamento, nada disso tem o poder de mudar a sua vida, salvar você, libertar você. A vida desse homem era tão aprisionada, mas a graça de Deus foi onde ele estava e o levou a um novo nível. É isso que Jesus faz conosco. Ele vai onde você está
e te leva para a vida e o lugar onde Ele quer que você esteja. Jesus libertou esse homem totalmente, nada mais era como antes. Leia cuidadosamente o texto e você vai ver que Jesus libertou aquele homem, versículo 35 de Lucas 8 e os seguintes, primeiro, nas emoções. Ele era um homem perturbado, vivia acorrentado, no sepulcro, se cortando. Mas Lucas 8,35 vai dizer que ele estava tranquilo aos pés de Jesus. Jesus liberta-nos na nossa vida emocional. Jesus nos liberta na nossa vida física. O homem foi liberto no corpo. Por quê? Porque ele vivia nu, correndo nos sepulcros. E a Bíblia diz que agora ele está vestido, conversando com Jesus. A Bíblia diz que aquele homem foi liberto na mente. Toda a perturbação foi embora e agora ele está em perfeito juízo, diz a Bíblia. A palavra de Deus vai dizer que ele foi liberto também socialmente. Ele não tinha vida social, ele não se relacionava, as pessoas o excluíam, jogaram ele no sepulcro, o acorrentavam. Mas agora, depois de um encontro com Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele está conversando com Jesus e com as pessoas. Aquele homem insociável agora foi restaurado. E Jesus nos liberta também espiritualmente. Esse homem foi completamente liberto de toda a opressão da vida dele. Preste bem atenção nisso. Jesus pode te libertar totalmente. Esse emocionante encontro de Jesus com essas pessoas, colocando a fé dos discípulos à prova, nos ensina essa verdade. E eu termino dizendo isso aqui. Aqueles homens pediram para Jesus ir embora. Os demônios pediram para entrar nos porcos. Mas o homem que foi liberto pediu para seguir Jesus. O que você vai pedir para Jesus hoje? 3 pedidos foram feitos ali. Lucas 8 é um capítulo extraordinário, mostrando-nos a fé posta em prática. Porque a fé não é teoria, ela é prática. E a fé em Jesus te faz ver que tempestades precedem grandes milagres. Nos faz colocar as coisas espirituais antes das materiais. A fé em Jesus nos leva a crer que só Ele nos liberta totalmente. A fé em Jesus nos faz colocar Ele como maior autoridade da nossa vida. Que Jesus te abençoe, que Jesus te liberte. Creia, um encontro com Jesus pode mudar tudo na sua vida, porque quando o normal encontra o extraordinário que é Jesus, tudo muda, tudo precisa mudar. Que Deus te abençoe e que Jesus, que é o extraordinário, encontre você, porque a exposição da sua vida ao divino transforma tudo. Creia nele, receba essa verdade, celebre essa verdade. Jesus pode todas as coisas. Um forte abraço e siga firme na leitura e assistindo os nossos vídeos da série O Caminho. Até logo mais.